Você já se sentiu prestes a explodir no meio da birra de um filho ou uma filha? Tipo aquela cena clássica de mercado ou na sala, do nada. E de repente parece que nada faz sentido e a única coisa que você quer é gritar. Se sim, respira fundo comigo agora, porque isso é mais comum do que parece. E não significa que você é um pai ruim ou uma mãe ruim, tá? Hoje eu quero te mostrar um caminho diferente. Um caminho que vai te ajudar a lidar com as birras sem precisar gritar, sem precisar perder o controle e principalmente sem perder a conexão e vínculo com o seu filho. Então vamos juntos? Antes de tudo, é importante entender o que está por trás dessa birra, né? Muita gente acha que a birra é manipulação, é frescura, é drama, né? Mas na verdade a birra é um sinal de sobrecarga emocional. Quando a criança está em crise, o cérebro dela está literalmente em curto-circuito. Então, e tem um detalhe importante. O córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que ajuda a controlar os impulsos e a pensar antes de agir, ainda está em desenvolvimento nessa fase da infância, né? Ou seja, ela simplesmente não consegue se acalmar sozinha. Ela precisa, sim, de fato, de um adulto regulado emocionalmente para ser capaz de acalmar essa criança, né? Para ela voltar ao estado vago ventral, que a gente chama, né, do estado do sistema nervoso vago ventral, que é voltar para a calma, tá? Por isso, quando a gente grita e a criança não aprende, ela só sente medo, né? Ela não tá aprendendo nada, sabe? Então não adianta gritar. E o medo, ele não ensina o autocontrole, ele só aumenta o caos dentro daquela criança. O turbilhão de emoções, né? Um caos, literalmente, sabe? Então, o que a gente pode fazer no meio dessa birra, né? A primeira coisa é cuidar de você, sabe? Respira fundo. Porque se o adulto perde o controle, a criança perde o referencial de segurança, sabe? Ela vê que ali ela não pode contar, né? Porque duas pessoas nervosas não vão resolver nada, né? Depois disso, né, você acalmando essa criança, falar com calma e falar pouco, né? Nada de discursos longos, porque o cérebro dela tá em modo de alerta, né? Tá um alarme ali dentro, não vai escutar. Então, tenta frases curtas e firmes, funcionam melhor, sabe? Tipo assim, eu tô aqui com você, vai passar, né? O famoso tá tudo bem, não tá tudo bem, né? Nessa hora a criança sabe que não tá tudo bem, então evite falar o tá tudo bem, tá? É, vai passar, eu tô aqui com você, sabe? Ajuda mais, tá bom? Se ela aceitar também, é muito interessante oferecer um contato físico, um colo, um abraço, né? Um balanço. O balanço, ele é autorregulador, tanto para o adulto como para a criança, sabe? Os dois, às vezes o adulto também tá ali, né, nervoso, estressado, então pode falar, vamos se acalmar juntos, a mamãe também tá nervosa, vem aqui comigo, a gente vai ficar bem, sabe? Às vezes um abraço silencioso, né, ele vale muito mais do que 1000 palavras, né? Então, vamos tentar lembrar, né? Não tenta ensinar nada durante uma birra, tá? Ensinar exige raciocínio, né? Então, o raciocínio não funciona quando o emocional tá em chamas, né? Então, não vai funcionar falar naquele momento. Depois, sim, que a tempestade passar, aí é hora de conversar. Aí chama a criança, né, para um cantinho calmo, silencioso, conversa com ela, fala sobre o que ela sentiu, nomeia esse sentimento. Você pode dizer algo como assim: eu vi que você estava frustrado, ou eu vi que você estava com medo, né, ou com raiva, sabe? Eu vi que foi difícil para você, né? Parecia que você estava frustrado, sabe? Nomear, validar os sentimentos, né? A criança vê que tá tudo bem sentir, né? Ela se sente acolhida ali naquele momento, sabe? A mamãe também sente raiva, né? Demonstrar que a gente também é igual e como que a gente se acalma, sabe?
Então, ajudar a nomear as emoções, né, é importante, porque quando a criança aprende a nomear, ela começa a entender o que ela sente. E aí tudo fica mais fácil. A gente torna o cérebro dela mais competente, mais eficiente e mais resiliente para lidar com todas essas emoções. E aí sim ela consegue controlar melhor esses sentimentos, sabe? Mostrar que sente raiva, frustração, tristeza, ciúme é normal, sabe? Mas que existem sim formas mais saudáveis de lidar com isso, né? Do que bater, do que gritar, do que se jogar no chão. Então a gente pode dar alternativas, né? Vamos dizer assim. Quando você ficar brava, você pode vir com a mamãe, você pode vir me dar um abraço, você pode vir me contar, você pode respirar fundo, né? Você pode bater o pé no chão, você pode bater numa almofada, né? Mas sem bater no amigo, né? Sem empurrar. Então a gente direciona essa emoção, né? Não tá errado sentir, né? Tá errado sim bater em alguém, tá errado ofender alguém, né? Com palavras ou, né? Tá bom? Então pode também se afastar um pouquinho, né? Para se acalmar, se afastar do turbilhão de emoções ali que aquela criança está sentindo, se afastar de um amigo, de um coleguinha da escola, que às vezes está difícil ali, né? Se entender numa brincadeira. Às vezes tornar também ali, colocar um ambiente seguro em casa, num cantinho, onde a criança possa ir ali se acolher, sabe? Que ali vai ter histórias, vai ter alguns bichinhos de pelúcia, vai ter alguma coisa que ela ajuda, né? Ali ela se acalmar, uma música, né? Vocês podem ir juntos para esse ambiente, sabe? E juntos vocês se regulam, né? Junto a calma volta, né? A calma vai voltar, tá tudo bem, né? E sabe o que é mais bonito nisso tudo? A cada birra pode virar um momento de conexão e vínculo entre vocês. Porque ali a criança vai entender que ali é seguro para ela. É seguro sentir ali sentir ao seu lado, né, esse tipo de sentimento, que muitas vezes a criança é calada, né, ela não pode colocar aquele sentimento para fora, e ela percebe que aquele sentimento não é bem-vindo, né? Quando a gente já olha assim com aquela cara, não precisa falar nada, né? Mas se a gente olha com aquela cara, já não é bem-vindo eu sentir raiva, não é bem-vindo eu chorar, e a criança percebe isso, e ela se cala, e adoece de novo, sabe? Isso tudo deixa a criança doente, emocionalmente falando, tá? Então, ela aprende que é seguro sentir, e isso é as maiores lições que a gente pode dar aos nossos filhos, oferecer a eles, né? Então, da próxima vez que vier uma birra, respira fundo, sabe? E escolhe ser o porto seguro do seu filho, sabe? Quando a tempestade vier, eu tô aqui, né? Pode vir, sabe? Eu que sou o adulto maduro da relação. Eu é que tenho o cérebro maduro. Eu é que tenho. A criança não tem ainda. Então, eles precisam da gente para se autorregular, né? Então, se esse vídeo faz sentido para você, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha, né, com alguém que esteja passando por isso também, tá bom? E até o próximo vídeo.